Bom, gente, então boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Para quem não estava na aula ontem, né, eu sou Rafaele Viste, estou diretora administrativa da Aliança Nacional LGBTI, também coordeno a área de diversidade e inclusão, que a gente discute empregabilidade, empreendedorismo e engajamento corporativo nas empresas. Ontem o Fabiano estava comigo, ele também compõe, e eu fiz o convite ao vivo para ele. O Fabiano é coordenador da área de homens trans e transmasculinos, e ele vai dividir comigo hoje, porque eu acho que é muito interessante, né? Hoje o minicurso é para discutir as questões relacionadas à identidade de gênero, né, dentro desse guarda-chuva, né, nós temos aí as pessoas travestis, mulheres transexuais, homens trans e transmasculinos. Então, eu vou fazer a apresentação. De novo, ontem eu vou passar de novo rapidinho a apresentação base da aliança, para quem não estava ontem, tem a noção da estrutura da aliança, e daí logo depois eu começo com alguns conceitos, eu vou fazendo essa dobradinha com o Fabiano, porque eu acho que é o mais correto ele compartilhar com a gente essas questões relacionadas à identidade de gênero e ele ser a própria pessoa que, né, é o sujeito falando, então isso é muito, muito gostoso. E daí, obviamente, também, né, gente, vocês direcionem perguntas a ele, conversem com ele também. Antes de eu começar aqui, Fabiana, se quiser se apresentar também, porque daí a gente vai fazendo essa dobradinha. Perfeito, perfeito. Meu nome é Fabiano Algarte, eu tenho 47 anos e sou um homem trans. Eu fiz faculdade de Psicologia, Física e Ciências Contábeis, atualmente trabalho como contador e estou na Aliança desde 2018 e na coordenação da área de homens trans e transmasculinidades desde 2019. Né? Faço um trabalho muito bacana com a Aliança, que tem me ajudado muito a atender os meninos e as transmasculinidades por aí. E estou aqui para dar uma ajuda para a Rafa, se é que ela precisa, né? Para a gente conversar junto sobre essa questão das identidades trans. Maravilha. Bom, gente, então eu vou passandinho aqui de novo. Essas informações sobre a aliança, quem não é filiado à aliança ainda e queira se filiar, ou quem queira conhecer a fundo todas as ações da aliança, vocês podem entrar no site, né, aliançalgbti.org.br. Lá tem todo o nosso histórico, todas as nomeações, todas as áreas, tem o nosso portfólio, esse daqui não é o completo, é só o inicial. Vocês têm lá o acesso público de absolutamente tudo, as ações que a Aliança faz, tanto no site, lá dentro também tem o link do blog da Aliança. E as nossas redes sociais também. Então, fiquem super tranquilos e tranquilas para acessarem lá, porque aqui eu vou passar rapidinho essas informações para que a gente possa entrar direto no tema. Então, seguimos. Então, a Aliança, né, ela foi registrada em 2003 e nós começamos a atuar ativamente em 2009. Eu estou desde a primeira gestão da Aliança como diretora administrativa, fui reeleita no ano passado, no ano retrasado, desculpe, do ano retrasado a gente teve assembleia, 2019, e, enfim, a gente tem essa missão, né, de atuar na promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas, atuar na promoção e defesa dos direitos humanos e da cidadania da comunidade LGBTI+. A nossa visão é ter uma sociedade justa e igualitária, em direito e cidadania para todas as pessoas, e os nossos valores é o pluripartidarismo, dialética, ética, transparência, respeito, e o último valor, solidariedade. Vamos lá, meu bem? Então, a composição da diretoria está aqui. Eu não vou ler, porque eu vou citar uma por uma nos slides seguintes. Até eu tenho que tirar esse slide aqui depois. Então, aqui, a nossa diretoria executiva, o atual diretor-presidente é o Tony Reis, a Patrícia Manário, nossa secretária-geral, o diretor de políticas públicas, Cláudio Nascimento, a diretora administrativa, eu, e a assessora de mobilização, a Laísa Lima. Vamos lá? Nosso Conselho de Ética
é a nossa conselheira Ana Lodge, conselheiro Marcel Jerônimo, o Márcio Caetano, o nosso compliance officer é o professor Dr. Sérgio Junqueira e a nossa suplente é a Milena Passos. O nosso conselho consultivo, a ex-desembargadora doutora Maria Berenice Dias, a conselheira Jaqueline Gomes de Jesus, o mestre Julian Rodrigues, o André Fischer, o Marcelo, o Dimitri Salles e o outro, eu esqueci, tem que subir para mim que não está aparecendo. Aqui, o Marcelo Nascimento, isso. Marcelo Nascimento e Dimitri Salles são os nossos conselheiros consultivos. Pode passar? Então, aqui, né, a estruturação das coordenações, a gente tem coordenadores nas 27 unidades da federação, isso tudo lá no site, se vocês clicarem ali, vocês veem as 27 nomeações. Representação municipal, a gente tem mais de 200 municípios já nomeados, 56 áreas temáticas específicas, dentre elas está lá a coordenação de diversidade e inclusão, que eu estou na coordenação, e a do Fabian, que é de homens trans e transmasculinidade. Pode passar. Bom, gente, aqui já começa a nossa discussão sobre a questão de identidade de gênero. Então, assim, eu gosto de começar, quando a gente vai falar sobre pessoas trans, né, e pessoas trans, mulheres transexuais, homens trans, transmasculinos e pessoas travestis, eu gosto de sempre colocar nas palestras que eu dou, né, a Constituição Federal pelo seguinte: parece meio ridículo o que a gente vai falar, mas para a maioria das pessoas dá a impressão que existem cidadãos e cidadãs e travestis e transexuais e homens trans e transmasculinos. As pessoas têm essa dificuldade de não categorizar a gente, né? Então, eu sempre trago essa reflexão, logo no primeiro slide, de que a nossa Constituição Federal, ela diz lá, né, dos seus princípios fundamentais, o artigo 1º, inciso 2º, né, que a gente tem, toda pessoa brasileira ou naturalizada, a gente tem direito à cidadania, à dignidade da pessoa humana. E no seu artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O 4º inciso diz lá que promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Por que eu trago isso? Né? Porque dá a impressão que a gente parece que é o óbvio, mas se a gente vai entrar no contexto sobre pessoas trans, né, e pessoas travestis, a gente tem essa dificuldade absurda e tem que ficar se reafirmando a todo tempo, e existe uma cobrança e um questionamento de coisas íntimas que não diz respeito a ninguém a não ser da nossa própria vida. Então, eu gosto de trazer isso para as pessoas, parece que a gente tem que ressignificar as palavras e, ao mesmo tempo, reafirmar que a gente é cidadão e cidadã como qualquer outra pessoa. Pode passar? Então, aqui, gente, eu coloquei até em caixa alta, né, de pessoas travestis e pessoas transexuais, que são conceitos, e, de novo, aqui não existe certo ou errado, porque a gente está falando de pessoas e de identidade. Então, assim, cada um, como eu disse ali, né, identidade de gênero se refere ao gênero que a pessoa travesti ou transexual se constrói ou se identifica, sendo como homem, mulher ou não. E a sociedade como um todo, ela tem principalmente a nossa cultura, né, existe aquela ansiedade de querer encaixar a gente em blocos, ou seja, se eu quero ser mulher, entre aspas aqui, eu tenho que ter o padrão e entrar na caixinha da mulher. Ou seja, tem que ter a voz fina, tem que cruzar as pernas, tem que falar baixo e assim por diante. Usar rosa. Se for homem, tem que ser bruto, tem que ser macho, e nananã, e assim por diante. Então, existe esse conceito, né, cultural, eu diria, que as pessoas insistem em colocar a gente em caixas, né? E as pessoas trans, eu acredito nisso, de novo,
que a gente veio para, como se fosse, eu até brinco, que a gente veio para revolucionar a cabeça das pessoas, dizendo que, primeiro, que se você parar para pensar na tua própria família, né, dentro da sua vida privada, não de pessoas, não estou falando de pessoas trans, pessoas cis, se você olhar na sua própria família, você tem lá vários homens, várias mulheres, né, ou do gênero masculino, do gênero feminino, e todos né, se identificam com esses gêneros e todos se afirmam com as suas expressões, mas nenhuma dessas pessoas são julgadas e também não são iguais às outras, né? Eu, por exemplo, tenho 7 tias. Das minhas 7 tias, nenhuma é igual. Nenhuma é igual. E todas são mulheres. E não são questionadas por isso. Né? E tem gosto diferente, vida diferente, cor de pele diferente, tudo diferente. Mas são mulheres. Uma mulher travesti, uma mulher transexual, que se reconhece, se percebe por esse gênero, ela não é reconhecida por esse, mesmo que ela tenha retificado o nome ou tenha passado por cirurgias, porque as pessoas insistem em dizer que você não parece mulher suficiente e assim por diante. Lembrando aqui que eu vou me ater ao gênero feminino, porque depois o Fabiano vai falar dos meninos, dos homens e dos transmasculinos. E aí, o principal na questão do gênero feminino, das pessoas trans que se identificam com o gênero feminino, elas são, né, tem essa coisa da subcategoria e a gente é vista única e exclusivamente como um objeto sexual e tanto que até eles chamam a gente de boneca, né? Ou seja, não é nem gente, é um boneco. Um boneco que você pode usar, você pode jogar fora, você pode fazer o que você quiser, né? Porque você não é gente, você é uma boneca, você é um objeto sexual. Então, esse é o grande marcador que a gente do movimento trans, enquanto mulheres trans, passa por essa questão. Pode passar? Esse daí ficou repetido, gente, eu peço desculpas. Então, e aí aqui, eu vou fazer esse slide, daí passo para o Fabiano, porque daí a gente faz essa dobradinha. Aqui também uma outra questão importantíssima, né, que eu sempre coloco. A gente pensando, ressignificando as pessoas trans como pessoas, né, já estou dizendo pessoas trans o tempo todo, né, e pessoas travestis, aqui a gente também tem que pensar nesse conceito da interseccionalidade, essa palavrinha difícil, mas ela quer dizer assim que as pessoas também elas são, eu não sou só uma mulher trans, eu sou uma mulher que eu sou tia, eu sou filha, eu sou neta, eu sou coordenadora de projetos, eu já fiz programa, eu sou confeiteira, eu sou graduanda de comunicação, eu sou periférica, eu tenho deficiência visual, tenho comorbidade, eu tenho problema cardíaco, né? Eu nasci com problema cardíaco. Então, assim, eu tenho várias questões, várias situações culturais, pessoais, corpóreas, que me construíram como uma mulher. Ou seja, tem pessoas que dizem, não, você não é mulher, não é mulher, você não é trans, você é negra. Ou você não é uma pessoa negra, você é uma pessoa com deficiência. Elas querem ainda subcategorizar você e não te ver como um todo, né? Como um ser humano completo e com todas as suas particularidades. Então, esse conceito da interseccionalidade é mais um marcador que a gente vem colocando para que a gente consiga refletir mais sobre essas questões de identidade. Fabiano, vai aí com as questões dos meninos, depois a gente vai entrar nos dados. Beleza. Gente, sensacional, né? Eu adoro ouvir Rafael falar, porque Rafael fala maravilhosamente bem. É muito triste falar depois dela, inclusive. Desse universo de material que Rafael trouxe, que é uma coisa sensacional, uma coisa riquíssima, a forma como ela apresenta é espetacular. O que se traz também, o que se pensa também quando a gente fala da transgeneridade, e aí eu estou falando da estrutura de binaridade de gênero, tá? Eu estou falando de mulheres trans e estou falando agora de homens trans. Quando a gente pensa no universo da masculinidade, e aí, independente de ser cis ou trans, né? Porque cis a gente chama a pessoa que se identifica com o gênero com o qual ele foi designado no nascimento. E eu sou um sujeito trans. Eu divirjo daquele gênero que me foi designado no nascimento.
Quando a gente pensa na masculinidade, no conceito de masculinidade, a gente tem um problema muito grande na nossa estrutura social. A nossa masculinidade é perpassada por uma estrutura muito machista de construção. Então, uma coisa que a gente observa muito nos homens trans, no processo da construção dessa masculinidade social e individual, é que a sociedade começa a nos cobrar comportamentos miméticos para a gente. Não, mas se você é homem, então você tem que fazer isso. Então você tem que fazer aquilo. Então você tem que se posicionar dessa ou daquela maneira. Que são estruturas que acabam dizendo de nós, né, cobrando de nós comportamentos machistas. Então, mas se você é homem, então você também trata a sua mulher assim. Então, se você é homem, você vai se juntar aqui com o nosso clubinho quando nós estamos aqui fazendo comentários machistas sobre mulheres. E é uma pressão social que muitas vezes os meninos acabam repetindo. Como se fosse o machismo, como se fosse uma via social de afirmação da masculinidade do sujeito trans. Então, quando nós falamos das transmasculinidades, quando falamos da estrutura do homem trans, nós ainda falamos de um combate ao machismo numa outra perspectiva. Né, de pensar, se vamos nos pensar numa masculinidade saudável, mesmo que nós estejamos existindo numa sociedade que seja extremamente machista. Porque adoecer, porque não adianta a gente fazer um processo de transição, de construção de uma masculinidade que acabe sendo tóxica, que acabe nos prejudicando. Né? Enquanto a gente se constrói enquanto sujeito e se desconstrói enquanto sujeito. Né? Uma das grandes questões no universo da transmasculinidade, e aí eu não estou falando só de um homem trans, eu estou falando da transmasculinidade. Por quê? Porque a transmasculinidade significa identificar-se com estruturas da identificação da personalidade, da construção social de masculinidade, mas não necessariamente com a identidade de homem. Tá? Pessoas não binárias, transmasculinas existem, do mesmo jeito que pessoas não binárias, transfemininas, e pessoas não binárias que literalmente não se apropriam dessa nem feminilidade nem masculinidade, existem na não binaridade. No universo de pessoas não binárias transmasculinas, essas pessoas se agrupam com os homens trans para a gente fazer essa construção, essa discussão da pauta de masculinidade saudável e dos direitos da população transmasculina. Então, por isso que a Aliança ela tem a Coordenação Nacional de Homens Trans e Transmasculinidade, para que se englobe todo esse processo. A construção. E assim, o que eu vou dizer o que eu vou explicar replicar um preconceito que eu escuto com bastante frequência, tá? E é uma coisa que demonstra mais ainda o machismo que existe na nossa sociedade, é que boa parte das pessoas aceitam, porque é como se a gente precisasse de um aceite, né, para existir, aceitam a existência do homem trans com mais facilidade, porque por uma sociedade machista, ser homem é como se fosse um upgrade. Porque, afinal de contas, numa sociedade machista, é o homem que se estrutura como o ponto alto da sociedade. Mas, ainda assim, os meninos sofrem uma pressão muito grande para construir essa identidade fora do universo machista, dentro de uma sociedade que diz que se você é homem, você tem que ser machista. Então, se você é homem, você precisa soltar uma fala ruim, uma fala isso, uma fala aquilo. Felizmente, a nossa sociedade tem mudado bastante e tem nos permitido fazer discussões mais saudáveis em determinados grupos. Era isso que eu tinha para contar para vocês a respeito de transmasculinidade. Qualquer pergunta, só fazer depois. Manda ver, Rafa. Ok, obrigada. Vamos passar ali então, Gregory. Criança. Será que ele foi pegar o lanchinho? Tadinho, ele não tinha comido ainda. Gente, você já percebeu que o pessoal da Aliança janta depois das 10, né? Você viu, né? A gente sofre pra caramba, gente. Quem Posso vê pensa, aproveitar né? para fazer uma pergunta para vocês dois? Que é de grande... Pode sim. Vai lá. Vamos lá. Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba e vejo o Curitiba, além das suas belezas, além da sua cultura, seu teatro, eu vejo
muita dificuldade de uma pessoa que não seja, por exemplo, eu ouvi muito isso, eu não sei qual a idade de vocês, mas eu acredito, tenho certeza que vocês são mais novos que eu. Mas eu vi muito isso, de que família você é. Aqui em Curitiba tem muito disso, de que família você é, né? Então, como que se dissesse assim para gente, eu não conheço a tua família, então você para mim não tem importância. Ou eu conheço a tua família e você para mim tem importância. Mas assim, eu sou da época ainda onde o indivíduo trans era considerado doente mental e colocado em hospício. Eu sou dessa época. Vocês não estão muito longe da minha idade, mas eu acredito que vocês tenham sofrido muito, porque exatamente como o Fabiano falou, a mulher, o homem trans, se ele não coçar o saco, ele não é homem trans. Se ele não carregar peso, ele não é homem. Então, você quer ser homem, então você tem que ser homem inteiro. A mulher igual, então você tem que ter filho. Então, eu não consigo imaginar o que vocês tenham sofrido aqui, porque, apesar de falarem que no Nordeste a coisa é assim, assada, é machismo, mas Curitiba é muito igual. Ela só dá uma pincelada de disfarce, na minha opinião. Né? Aqui, como diz o Fabiano e a Rafael, eles te aceitam, né? Da forma que você é. Mas se você não for do jeito que eles quiserem, eu tive muitas vezes na minha vida, muitas dúvidas da minha sexualidade, ou se eu era simplesmente uma mulher que era ativa, que não precisava de ninguém para sobreviver, o que é muito diferente, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho dessa história de vocês, que para mim é bem importante. Sim, é bem isso, Rosa. Eu nasci em 83, eu lembro perfeitamente que quando, né, eu comecei a me perceber enquanto pessoa, né, eu tinha lá meus 8, 9 anos, então foi no comecinho dos anos 90. Não, a gente não tinha esse acesso à internet, como vocês que estão me vendo aí, que são mais jovenzinhos, têm. Então, hoje em dia, você fuça no Google, você tem YouTube, você tem um acesso à internet. Eu sou do tempo que a gente mandava carta para minhas amigas. Quando você queria ligar para alguém, era no orelhão público, com ficha de... Tanto que meus sobrinhos mais novos, esses dias atrás, eu mostrei para eles uma ficha de orelhão. Eles pensam, o que é isso, tia? Então, eles a gente tinha uma outra realidade, né? E eu lembro que a minha família era muito humilde, enfim, é até hoje, mas aí eles falavam que eu poderia ser até, na época eles usavam esse termo, você pode até ser viado, mas se você virar mulher, você vai morrer de AIDS ou você vai ser puta. Minha família falava nesse termo. E além disso, como você falou, eu lembro fotograficamente, quando eu fiz 14 anos, que daí de fato eu assumi a minha transexualidade para todo mundo, na época ainda se usava a Barça, que é uma enciclopédia que tinha na casa das pessoas, que era o Google em páginas. E a minha tia pegou a letra H dessa Barça e procurou lá, e ainda estava, porque era antiga, né? E ela mostrou que eu sofria de homossexualismo, né? E depois, quando eu fui eu comecei a ter consulta no Hospital de Clínicas, aí eu já estava com 17 anos, eu ganhei um laudo médico dizendo que eu sofria de transexualismo primário. Então, eu estava categorizada no CID-F64 dentro do bloco do DSM, que é o bloco de transtornos mentais. Então, assim, para se ter uma ideia do quanto também essas bagagens, né, que a gente sofre e passa, né, de maneira nenhuma eu não gosto de ser colocada como, ai, coitadinha da Rafa, como ela sofreu, não, mas ao mesmo tempo, eu até assisti no sábado passado a live do Facebook, como a gente é parceiro, e aqui eu não estou fazendo propaganda, mas eu gostei muito do que o apresentador do Facebook falou, quando entrava, tanto quando a Glória Groove entrou, quando a Maju e quando a Pablo Vittar entrou para fazer a apresentação, ele dizia, né, que hoje em dia, para as pessoas mais jovens andar, teve várias pessoas trans, gays e lésbicas que tiveram que correr. Então, assim, a gente correu, e ainda que eu estou dizendo da minha adolescência e as dificuldades que eu sofri com falta de acesso à informação qualificada, falta de estudo clínico, enfim, de entendimento e psicológico e acadêmico, no final dos anos 90.
Eu tenho amigas minhas que eram de Curitiba, e outras que não eram de Curitiba, que também já faleceram, que na época da ditadura militar não podia andar na rua. Que se fosse uma mulher trans ou travesti, se andasse na rua e fosse percebido que era um sujeito trans, era preso ou presa por crime de vadiagem e ia para o camburão. Algumas foram para o pau de arara, enfim. E aí que entrou aquela velha famosa história da Gillette, né, que todo mundo diz, né, quem não conhece a história da Gillette, todo mundo diz que as pessoas trans usavam Gillette para cortar os outros. Isso é mentira. Na época da ditadura militar, as mulheres trans pegavam a Gillette é aquela quadradinha, quebravam, colocavam aqui dentro da boca, encaixavam aqui nesse osso do Pomex e ficavam ali na rua fazendo programa. Quando a polícia chegava, tanto que a maioria das trans que passaram pela ditadura, se você olhasse o braço delas aqui, era todo arranhado, porque elas arranhavam o braço para que saísse sangue. Elas eram um ser tão abjeto que a polícia daí não tocava, então elas preferiam se cortar para que, e sentir dor é óbvio, do que se a polícia pegasse elas e levasse, elas iam para o camburão, era spray de pimenta, era pau de arara, né, a polícia de costumes, que isso foi antes da Constituição de 88. Então, para vocês terem uma ideia de também como as pessoas até invertem, né, dizendo que as pessoas trans eram violentas, que elas cortavam as pessoas, enfim. Claro que teve pessoas que aprenderam naquela época a se defender e era uma... A gente está falando de ditadura militar, ou seja, ou você se defendia ou você morria. Mas era uma maneira de defesa. Então, assim, para vocês também entenderem o quanto, até hoje, a gente vai passar... Eu não sei se o Gregory chegou para mudar de slide. Gregory, você está aí, meu gatinho? Eu estou aqui o tempo todo. Estou assistindo vocês. Estou escutando a história da Gillette e tudo. Isso. Aí, gente, aqui, ó, eu quero trazer, depois se o Fabio quiser acrescentar, mas sobe um pouquinho para mim aí a tela, porque são dois slides. Aí, ó, desce um pouquinho, desce mais um pouquinho. Aí, perfeito. Gente, aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção, são dados do ano passado. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo e que mais mata pessoas trans no mundo. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o Brasil acumulou 152 mortes de pessoas trans, em sua maioria, mortes violentas. No slide de cima, vocês podem olhar que tem 4 cores, ele ali está dividido por estados, por região, quer dizer. E aí você perceba ali, Nordeste, é o número que tem maior, sempre foi o número maior de assassinatos. De novo, ele bate de frente com o que o próprio Fabiano acabou de dizer, né? Como o Brasil é machista, porque lá existe essa cultura muito, né, do cabra macho, do homem macho, então, e ali no Sudeste é por conta do número de população, né? Ali você concentra os estados mais populosos. Mas olha, percebam o número, a quantidade de violência. E no de baixo, você tem o gráfico que tem lá, o roxinho, são a série histórica de assassinatos no Brasil. O azulzinho é no México, que é o segundo país mais violento dos dados que a gente coleta no mundo inteiro, né? Isso é em parceria com a Tegeu, que é uma ONG internacional, e a ILGA também faz esse levantamento. E o cinzinha clarinho é nos Estados Unidos. Então percebam, olha o número de assassinatos que a gente tem no Brasil, a discrepância absurda, né? A gente é quase que 3 vezes mais, em alguns picos, de número de assassinato, esse só de pessoas trans no mundo. Então, é para vocês verem o cenário do quanto é violento, preocupante ser uma pessoa trans no Brasil. Pode passar?
Aqui, essa imagem, tem gente que não gosta, mas eu faço questão absoluta de colocar, porque, assim, essa é a maneira que é tratada a pessoa trans no Brasil, né? A maioria delas são assassinadas na rua, e elas estão na rua por conta da prostituição, que é o único meio de vida, que é o que eu falei ontem, para quem estava comigo ontem, é de que eu, por exemplo, eu tive que fazer programa na minha vida. Nunca precisei ir para a rua, mas já fiz programa. Eu nunca na minha vida sonhei em fazer programa. Nunca, nunca. Tenho 38 anos, nunca foi projeto de vida meu, Rafael. E é isso que programa não é crime no Brasil. Não tem nenhum problema. Qualquer pessoa pode fazer o que ela bem quiser com o corpo dela, cobrando ou não. Mas o Brasil, olha que contraponto absurdo. O Brasil é o país que mais consome prostituição de pessoas trans no planeta, tanto quanto vídeo virtual e prostituição com pessoas. É o país que mais consome, mais bem paga, e é o país que mais mata. Então, veja aí o contraponto absurdo e o tamanho da violência que as pessoas trans sofrem. E aqui eu coloquei, né, de novo, as pessoas trans do gênero feminino, que vocês conhecem, mas aí você tem também a violência velada dos homens trans, que muitos homens, para chegar ao ponto, né, da sua construção, se o Fabio quiser daí complementar do que eu vou falar agora, mas de relatos que eu ouvi de homens trans que eu conheci pessoalmente, que diziam que muitos passaram por violência física e violência sexual, abusos sexuais na sua construção da sua masculinidade, ou seja, não, muitos do que eu conheci não trabalhavam com prostituição, mas muitos foram abusados física, psicológica e sexualmente na sua história por conta de que entrava naquela coisa, não, você não é mulher, você quer virar homem, mas você não gosta você não quer ser mulher porque você foi mal comido, né? Muitos me falavam isso e sofriam essa violência absurda. Se quiser complementar, Fabiana. Sim, a gente tem os dados, esses dados dos assassinatos, eles são mais de 90% da população trans assassinada no Brasil é de mulheres trans e travestis. A gente tem uma dificuldade muito grande de dados com relação a homens trans, primeiro. Boa parte deles, se não fez a retificação de prenome e gênero, é recolhido pela família e enterrado como mulher. Então, você não consegue fazer a classificação. Se você não conseguiu fazer a tipificação do crime na delegacia, você não consegue saber que quem foi assassinado foi um homem trans. Então, já desapareceu. Né? Ele é o corpo público que foi tomado pela família e é apagado na sua identidade por completo. Vai ser enterrado como Ana, porque nasceu como Ana. Boa parte dos meninos não sofre também um décimo da violência que as travestis e mulheres trans sofrem, porque nós não estamos nas ruas. Mas, em compensação, a classificação, e eu vou dizer classificação, tá? As pessoas tipificam isso de estupro corretivo. Eu sou contra a expressão e eu costumo chamar de estupro de ódio. O estupro de ódio é um dos principais crimes cometidos com a população de homens trans. E ele acontece dentro do grupo familiar, não necessariamente de familiar primeiro, mas dentro do grupo familiar, pelos seus parentes, seus primos de primeiro grau, segundo grau, tio, tia, parentes que exercem o ódio sobre a forma de estupro de ódio. E isso não é uma história pequena, não é uma história pouca, os dados são grandes. Os meninos não denunciam. Não, eles não denunciam porque eles têm medo de morrer. Isso Eduardo, eu chamo de estupro de ódio, porque toda vez que você fala a palavra corretivo, a primeira coisa que a pessoa pensa é que alguém fez alguma coisa errada. E o estupro não é corretivo porque a gente nunca fez nada errado. Existir não é errado. Errado é o estupro. É um estupro de ódio, ele é motivado por ódio, ele não tem nada a ver com corrigir nada nem ninguém. Ele é odioso mesmo. Eu sou muito contra essa expressão, porque essa expressão ela passa a mão na cabeça do estuprador. E não é assim que funciona. Os meninos têm medo de morrer e eles têm medo de denunciar a família, os amigos, o círculo de suposto apoio,
porque o processo de abuso psicológico dos meninos é muito severo, e os meninos têm uma dificuldade muito grande de meter o pé e ir para a rua, que é uma coisa que as mulheres, na sua maioria, metem o pé e vão para a rua. A família se tornou absolutamente tóxica, elas estão passando por uma situação absurda, elas levantam e saem. Os meninos, eles têm uma dificuldade muito grande de levantar e sair. Então, eles acabam sofrendo, durante muitos anos, violências recorrentes de diferentes tipos e têm uma dificuldade muito grande de prestar queixa. Então, a gente aparece pouco nas estatísticas, mas a gente tem discutido formas da gente mudar essa parametrização de estatística e incentivar os meninos a fazer esse tipo de denúncia. Mas, para isso, a gente precisa melhorar um pouquinho. Exatamente. Pode passar, Gregory. Então, aqui, gente, primeiro, né, eu acho importantíssimo, para que todo mundo, né, a gente está aqui com mais de 26 pessoas assistindo, eu acho bem importante, assim, trazer essas colocações que a gente traz, esses dados, esses depoimentos, e, de novo, eu adorei, juro que eu nunca usei estupro corretivo, eu sempre usei estupro, mas eu vou usar esse termo estupro de ódio porque faz todo sentido mesmo, porque é exatamente isso, né? A sociedade, ela quer nos encaixar de novo, até quando nos violentam, eles querem usar um termo de correção, como se a gente precisasse ser corrigido. Mas eu gosto de trazer esses dados até para a gente entender que quando a gente fica apático, quando a gente não quer fazer, como a gente diz assim, o problema não é meu, sabe? A gente tem aquele velho hábito de, por exemplo, você vê uma mulher sendo espancada, né? Ou na rua, ou pelo seu vizinho, ou dentro da sua família, você diz, o problema não é meu, briga de marido e mulher não mete a colher. Gente, esse é o pior absurdo. Você vê uma violência contra um crime de racismo, um crime de xenofobia, alguma violação de direitos, qualquer crime. Crime é crime, não tem meio crime, né? E se você, eu não estou dizendo para que a gente pegue e vá lá e se meta fisicamente no assunto, porque se você achar que deve, se você tem condições para, tudo bem, mas eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que existem mecanismos de denúncia. Você tem denúncia anônima, você tem ouvidoria, você tem a polícia, você tem a prefeitura, você tem, enfim, uma infinidade de coisas que você pode ter, a defensoria, enfim. E pode ser até anônima. Então, o que eu quero dizer, quando eu trago todo esse número de violência, essas questões, é porque a gente também pare, de fato, assim, é um alerta que eu faço, uma solicitação enquanto defensora de direitos humanos, é que a gente pare de ser conivente, né? Eu, por exemplo, eu não aceito mais violência. Se uma pessoa em situação de rua, não é porque ela está na rua que ela é um bicho. Ou seja, a pessoa, se ela está na rua, ela tem os motivos dela, e se eu não posso ajudá-la, tirá-la ela da rua, e às vezes ela também nem quer sair da rua, é um direito dela, nem por isso ela merece ser destratada ou tratada como não ser humano ou como não cidadão, ou como vagabundo, porque é sem vergonha porque está na rua. A gente não sabe o que essa pessoa passou para estar na rua, né? Você pense, quem de vocês, que acredito que quem esteja me ouvindo não seja em situação de rua, mas pense, quem de vocês sairia da casa de vocês, do conforto de vocês, da segurança que vocês possam ter, para ir largar tudo e ir para a rua, né? A gente dizer, é louco, é drogado? Não existe loucura para isso. A pessoa teve algum motivo, com certeza absoluta. Não sei dizer qual, mas teve. Não cabe a mim dizer qual. Mas refletir, porque a palavra nossa faz sentido. E quando você diz que uma garota de programa, uma prostituta ou uma puta, porque são termos que o movimento usa, né? Ou uma travesti, é sem vergonha porque está na rua, você não sabe o motivo que levou aquela pessoa a estar na rua. Como eu disse, nunca foi sonho da minha vida ser puta e eu tive que ser, por um período da minha vida. Pessoas que estão em situação de rua, e assim por diante, né? Eu acho que é importantíssimo a gente refletir nas atitudes que a gente faz, e até quando a gente não toma atitude, né? De, por exemplo, compactuar ou ser conivente com situações, por exemplo, de homofobia, transfobia, bifobia. A gente tem um dado importantíssimo e, ao mesmo tempo, alarmante, de que a criminalização da homofobia e transfobia foi feita, né? A gente teve essa vitória, e no ano passado a gente teve 38 denúncias.
Só de assassinato de mulheres trans e homens trans foi 152. Eu estou falando assassinato. 152. E foi notificado 38 denúncias, né, utilizando esse mecanismo. Então, eu acho assim, de novo, sabe aquela história também que a gente, como pessoas da nossa cultura, infelizmente, eu acho que é um gatilho, eu não vou ligar porque não adianta. Não adianta nada, eles não vão fazer nada. Acabou o remédio. Eu não vou ligar, eles não fazem nada mesmo, não adianta. Só vão lembrar. A gente cria esses mecanismos de, deixe, não adianta. Enquanto a gente tiver esse tipo de postura, a gente vai ter esses dados, e o ano que vem eu vou trazer de novo esse curso, a gente vai ter esse dado de novo, e se não tiver piorado. Então, de novo, né? Agora a gente vai entrar num lado de algumas vitórias e algumas reflexões, mas desse lado que a gente colocou de dados de violência, eu faço esse apelo de verdade para vocês, que vocês não sejam mais apáticos ou coniventes com situações. Não estou, de novo, por favor, não estou pedindo para vocês entrarem em briga ou ir na frente de bala, não é isso. Mas se vê situações de violência, denunciem anonimamente. Se não quiserem, tem canais, a gente tem uma central de denúncias na Aliança, está lá no site, vocês podem entrar lá e fazer isso, mas a gente não pode continuar desse jeito, porque a gente vai ser o campeão de racismo do Brasil, o campeão de assassinato de pessoas negras, o campeão de feminicídio no Brasil, o campeão de violência contra a mulher, o campeão de estupro, o campeão de assassinatos LGBTI no Brasil, no mundo. É tudo aqui no Brasil. Então, a gente precisa, de fato, tomar uma outra atitude, tomar uma outra postura. Então, esse é meu apelo para vocês de verdade. Eu acho que essa é a palavra mesmo. A gente começar a tentar, essa transformação também está no meio, está entre a gente, está nas nossas mãos também, né? A gente consegue uma sociedade melhor começando pela gente, né? Não olhando a grama do vizinho. Vamos lá. Então, vitórias do movimento trans. A gente tem aqui a retificação de pronome gênero, né, que hoje em dia, pelo provimento do Conselho Nacional de Justiça, dá direito às pessoas trans no Brasil inteiro a fazer retificação sem a obrigatoriedade de laudo, né? Porém, existem documentos oficiais que o indivíduo precisa, né? Então, assim, dentro desse próprio provimento, quem quiser saber a listagem, ou pode pedir para mim depois por e-mail, enfim, mas se vocês colocarem no próprio Google, aparece lá o provimento do CNJ, tem uma lista de documentos, que daí não é laudo, mas, por exemplo, você tem que ter documentação, certidão de nascimento, cópia de RG, tem que ter lá algumas certidões, que a sua maioria são gratuitas, e você pega aquilo e vai até o cartório onde você nasceu, ou na Defensoria Pública do seu estado, e faz a retificação. Essa é a regra. Alguns estados e municípios tentam dificultar isso, mas aí, de novo, se dificultou, vocês podem entrar na ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça e denunciar, porque não podem burocratizar um direito que foi tranquilo. A mesma coisa da criminalização da homofobia. O direito à hormonioterapia, a primeira portaria, ela foi feita em 2008, mas a primeira portaria, ela dava direito apenas a mulheres trans, ou seja, travestis, pessoas que se identificavam como travestis, não tinham direito à hormonioterapia e nem às cirurgias secundárias, e homens trans não tinham direito à hormonioterapia, e as cirurgias também não enquadrava nenhuma. Nessa atual portaria, que ela foi publicada em 2013, ela dá direito à hormonioterapia para mulheres travestis, e dentro da portaria, obviamente isso são nos locais onde existem o serviço hospitalar, você pode fazer o implante de prótese mamária, a raspagem de pomo de Adão e a hormonioterapia para mulheres trans, né, gênero feminino. Para homens trans, o que está na portaria é a administração de testosterona, tem a esterectomia e a mastectomia total. A cirurgia de neofaloplastia, ela ainda
está em caráter experimental, ou seja, alguns serviços de hospitais universitários credenciados fazem esse procedimento. De novo, isso eu estou falando do Sistema Único de Saúde, né? Existem outros serviços que fazem todo tipo de cirurgia, sejam elas primárias ou as cirurgias mais complexas, mas aí é o sistema privado, o público é esse. A outra vitória que a gente tem é a determinação que ainda não caiu, ou seja, ainda está válida, que é a decisão do Luiz Roberto Barroso. Eu tive a felicidade de conhecer e conversar com ele pessoalmente quando ele fez essa decisão. Foi no mesmo ano da decisão da retificação de prenome. Eu estava em Brasília, eu tive uma audiência com ele, que ele fez essa determinação, que virou repercussão geral, que eles chamam, que qualquer pessoa trans, seja ela do gênero masculino ou feminino, ela tem o direito de escolher se ela estiver em privação de liberdade, qual local que ela fica, né? Porque o nosso Código Penal atual, ela obriga o indivíduo ele é totalmente binário, ou seja, homem e mulher, você tem homem e mulher, você tem lá, isso falando chulamente, tá, gente? Não estou falando de identidade de gênero, estou falando do que está no documento, no papel. Se eu cometi um delito, por mais que eu tenha uma vagina e seja uma mulher trans, já, né, cirurgiada, enfim, com o nome Rafael, mas se eu não tiver o nome Rafael Vixe, meu nome for João, mesmo com cirurgia, eu vou para o presídio masculino, mesmo com cirurgia de transgenitalização, porque o sistema penitenciário, ele segue o Código Penal, que ele vai direto no nome do indivíduo, o que está no RG e no CPF da pessoa, independente do corpo da pessoa, não interessa o corpo, a visão do Código Penal, a visão do sistema penitenciário brasileiro. Agora não, né? Desde 2018, existe essa determinação do Supremo, né? Do Supremo não, do Luiz Roberto Barroso, do ministro, que não caiu ainda, é de que a pessoa, ela diz, então, se eu, Rafael, independente do meu nome, do nome civil que eu possa ter, ou da construção corpórea que eu possa ter, eu tenho o direito de escolher qual sistema penitenciário eu entro, que ele é binário, infelizmente é assim, salvo alguns estados que estão fazendo a separação por alas, que eles chamam alas LGBTs. Também eu tenho esse documento, quem quiser, depois vou deixar aqui o meu e-mail, pode pedir que eu encaminho. Existe um estudo feito por o Gustavo, que é um menino que ele fez o mestrado dele sobre isso, ele tem um levantamento de todas as penitenciárias do Brasil, e aonde tem essas alas ou esse olhar, né, dentro do Estado para as pessoas LGBTI, em especial pessoas trans. E daí a gente também tem aqui uma coisa que é muito incrível, é do sistema ONU, que a gente tem essas principais agências que têm políticas específicas que reconhecem a identidade de gênero, principalmente a OPAS, a Associação Pan-Americana de Saúde, e a UNODOC, a UNFPA, e o Programa Livres e Iguais, e o UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas. Pode passar? Bom, aqui, gente, eu coloquei algumas questões voltadas mais, isso de uma maneira também bem rasa, né? Porque quando eu coloco o que queremos, isso é muito subjetivo. Eu só coloquei aqui questões assim, do que a gente pensa e o que o indivíduo possa minimamente conseguir exercer a sua cidadania, né? A gente precisa de ensino de qualidade, um trabalho que te dê renda para sobreviver e que tenha uma saúde numa perspectiva de uma linha de cuidado. Então, é óbvio que a gente poderia falar moradia, alimentação segura, enfim, outras questões, né, mobilidade, segurança, né, óbvio. Mas aqui eu quis colocar essas reflexões assim de que se a pessoa ela tem a oportunidade de ter um ensino de qualidade,
ela consegue exercer uma profissão que ela gosta, porque também isso é muito importante. Tem pessoas que dizem assim, eu quero ajudar a pessoa trans, eu vou abrir um salão e vou fazer a pessoa trabalhar, como se trans tivesse que ser... Ou você é puta ou vai trabalhar no salão. Né? Se eu quiser ser engenheira, se eu quiser ser bioquímica, se eu quiser ser astronauta, ou se eu quiser ser puta, se eu quiser ser gari, eu posso ser gari. Gari é uma profissão e muito bem remunerada aqui em Curitiba, sabia? Tem gari que ganha melhor do que muitas outras, mais do que professor, por exemplo. Em Curitiba, professor PSS ganha menos do que um coletor de lixo. Então, também daqui não quero entrar em mérito de qual a melhor profissão, né? Para mim, qualquer profissão que você faz com orgulho e com alegria é uma profissão boa. Independente da profissão que você queira, se ela te remunera de uma maneira que você possa ter uma vida tranquila e saudável, e que você fique feliz com o que você faz, ou seja, até quando eu dou aula motivacional, eu sempre digo assim, se você está num trabalho, quando você acorda de manhã, tocou o despertador, se você acorda, salvo alguns dias que você acorda irritada, que isso é normal, mas se na maioria dos dias você acorda e fala, ai, que delícia, eu vou trabalhar, ou você pensar e não vejo a hora de ir no meu trabalho, é sinal que você está fazendo algo que você gosta. Quando você pensa assim, poxa, mas que saco, eu tenho que ir lá aturar aquele chato do fulano, mas que merda, mas que saco, por que eu tenho que ir no trabalho? É sinal de que alguma coisa não está boa ou no seu trabalho ou na sua vida. Porque o trabalho tem que ser prazeroso como qualquer outra coisa da sua vida. E a linha de cuidado de saúde é a mesma coisa. Se a gente pensar no tudo que eu falei lá para cima, é importantíssimo e fundamental de que a gente tenha esse olhar, né? A hormonoterapia para mulheres trans e para homens trans, ela é muito agressiva, principalmente para homens trans, a hormonoterapia é mais agressiva do que para mulheres trans. Né? O poder, a força da testosterona, ela é muito mais forte no corpo do indivíduo do que o estrogênio quando uma pessoa trans feminina toma. Para além disso, a própria saúde mental, né? Com base nas violências que a gente passa cotidianamente, é muito pesada. E aqui, de novo, né, a gente coloquei embaixo que a gente precisa, de novo, voltar para programas de saúde mental por esses motivos. A gente pensar em estratégias de como a gente faz para as pessoas voltarem a concluir seus estudos, isso na sua maioria, que tem dificuldade para concluir seu ensino fundamental e médio. Então, estratégias como ensino à distância e EJA é uma possibilidade viável, que a gente está tentando ver isso. Cursos profissionalizantes, né? É muito importante ter mais empresas engajadas, mas nessa perspectiva de eu cuidar para cima. Não sei se vocês já viram, aconselho vocês verem, quando pensarem em alguma estratégia para pessoas trans, principalmente pessoas trans de vulnerabilidade, pesquisem a teoria de Maslow, que é uma pirâmide, que você tem lá as faixas que você precisa para chegar, a ponta seria o sucesso profissional e pessoal daquele indivíduo. Mas não adianta eu querer dar uma bolsa de faculdade se a pessoa está pensando como vai pagar o aluguel, ou se ela não tem dinheiro para ir, ou não tem internet de qualidade, ou não tem notebook, enfim. Você tem que pensar nessa perspectiva quando você quer olhar para uma pessoa e oferecer algumas situações, principalmente se esse indivíduo está em contexto de vulnerabilidade. Pode passar ali, já é o penúltimo, que eu estou falando demais, eu sou uma tagarela. Aqui, de novo, eu trouxe uma citação de Simone de Beauvoir, mas ela é voltada também, né, no olhar feminino, mas aí também, quando eu vou falar, eu também digo que ninguém nasce homem ou mulher, ou ninguém torna-se homem ou mulher. Né? Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma de fêmea ou macho que a pessoa assume no seio da sociedade, ou seja, a gente é pessoa, né? E eu acho que a gente precisa também, uma outra dica para vocês, pessoas cis, pensem até que ponto vale você perguntar se a Rafaele tem vagina ou pênis, ou se o Fabian tem vagina ou pênis. Até que ponto vale a pena você perguntar da intimidade se eu faço sexo com homem ou mulher, ou com os dois, ou se o Fabian. A não ser que você queira pegar eu ou ele. Aí eu acho que é válido você perguntar. Mas caso contrário, o que muda? Eu não pergunto para vocês cis o que vocês têm no meio das pernas, qual é o tamanho da genitália, qual é o formato da genitália, ou com quem vocês transam. Isso eu estou dizendo num bate-papo comum. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ansiedade de querer saber o que a gente faz na nossa intimidade, e coloquem sempre no lugar de vocês, como eu falei ontem,
repito hoje. A empatia é muito importante, então você se colocar no lugar do outro. E antes de fazer uma pergunta impulsiva, pensa 2 minutinhos antes, será que vale a pena eu querer saber da intimidade daquele indivíduo, né? Partindo do princípio de que qualquer ser humano, todo mundo é gente, né? Essas pessoas que estão aqui na sala, as 25, são pessoas. E para mim não interessa a composição corpórea de cada uma ou a sua intimidade sexual ou afetiva, a não ser que eu tivesse interesse por algum ou alguma de vocês. Caso contrário, não é da minha conta. Eu estou dizendo isso, claro, quando a gente é amigo e tem intimidade é uma coisa, mas isso é no seio privado. Caso contrário, não pergunte para você mesmo antes de perguntar, de verbalizar. É importante eu querer saber isso, né? Então, acho que essa é uma questão que eu quero trazer para vocês. Eu falei demais, se o Fabiano quiser falar alguma coisa, e daí o Gregory segue para as perguntas. Você não falou demais, o que você falou foi fundamental. Tem uma coisa que, para mim, é fato, é que você é essencial nesse processo. Não funciona. A Rafaela é muito boa nisso que faz. Nesse negócio de perguntar sobre a intimidade, eu peço para as pessoas geralmente fazerem um exercício sobre a pergunta que elas querem fazer sobre a vida íntima do coleguinha. É assim, ó. Primeiro, você pensa com você. Eu perguntaria isso para minha mãe? Eu perguntaria isso para a mãe de uma pessoa que eu não conheço? Então, por que eu vou perguntar isso para uma outra pessoa? Né? Porque eu já percebi que as pessoas têm uma dificuldade de entender que a vida privada das pessoas diferentes é privada, tão privada quanto a vida privada das pessoas que se dizem iguais. Né? E tem uma coisa que existe na nossa sociedade, é que o corpo e a existência do diferente é público. As pessoas têm essa cultura. O corpo da mulher é público. A gente tem o direito de opinar pelo útero da mulher, de dizer e determinar o que o útero dela pode fazer ou deixar de fazer. Dessa mulher cis que tem um útero, eu tenho direito de dar pitaco, eu tenho direito de dizer que tamanho que ela tem que ser, qual peso que ela tem que ter, que roupa que ela tem que usar. E eu faço isso com a população LGBT, e faço isso de uma forma muito, muito mais dura ainda com a população trans. Né? A nossa relação com a nossa existência, a nossa relação com a nossa intimidade é nossa. Então, mesmo quando seja um amigo seu, quer fazer uma pergunta, olha, você está tranquilo para você responder sobre questões íntimas? Está tranquilo para você responder sobre questões relacionais? Sobre questões vinculadas à sua existência física? À sua existência familiar? Ou melhor ainda, pergunta se você pode ajudar a pessoa de alguma maneira. Pergunta como ela está se sentindo, como ela está hoje. Afinal de contas, a gente é gente. E a gente é trans, mas a gente também joga videogame, sabe? Tipo, a gente também come bolo. Né, Rafa? A gente come bolo, ó. Veja só. Que coincidência. Então, assim, ó, estamos abertos aqui.